Boa noite, a paz do Senhor a todos, né, a todas. Estamos aqui hoje, mais uma vez, na nossa roda de conversa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Dia do Evangélico, né, já que estamos na semana do Evangelho. E vamos conversar um pouquinho. Meu nome é Ana Paula, faço parte daqui da Igreja Batista do bairro São Francisco. Estou aqui com a nossa irmã Rayane também, daqui da congregação da igreja do bairro São Francisco, irmã Adriana e a nossa irmã Andresa. Olá, paz do Senhor. A paz do Senhor, apresente o povo. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, tímida, irmãos. Tudo tímida, mas daqui a pouco solta, né? Vamos falar um pouquinho sobre a semana, o Dia do Evangélico, que é um dia que é comemorado no nosso município, salientando que foi um projeto de lei que é feriado municipal, somente no nosso município. Mas que deveria ser nacional, né? Eu também acredito. Eu apoio a ideia que deveria ser nacional. Sim. Mas no nosso município é um feriado exclusivamente municipal, né? Sim, sim. E eu mesmo fiquei muito feliz quando se tornou feriado no nosso município. E além de ser feriado, é comemorado. Porque não basta só ser feriado. Tem que né? ser comemorado. Tem que ser feriado e ainda tem as comemorações. Nosso município, graças a Deus, desde quando se tornou o marco, esse Dia do Evangélico, ele vem sendo comemorado todos os anos. Com shows, com cultos evangélicos, né? E eu vejo assim, como uma conquista na nossa cidade, né? Porque pessoas precisam ouvir mais de Deus. Pessoas são sedentas da palavra do Senhor. E tem lugares que a gente não consegue, a igreja não consegue alcançar. E nada melhor do que um show em praça pública, um culto em praça pública no Dia do Evangélico. É um dia que é feriado, ninguém trabalha para dizer, eu não vou porque eu estou trabalhando, né? Ninguém trabalha justamente para poder descansar e poder estar cultuando o nosso Deus em praça pública. E às vezes até uma pessoa que, de uma certa forma, sente um certo receio de ir a uma igreja, né? Que infelizmente a gente sabe que tem, a nossa comunidade, né, sofre um certo preconceito, né? Quando se fala em religião. E às vezes não é nem religião. Sabe o que acontece? Às vezes a pessoa tem medo da palavra crente. Sim. Né? Quando você fala assim, você quer ser crente, crente assusta. O povo tem medo de ser crente, porque acha que você ser crente, você morreu, você não vai ter vida mais. Agora, o que está na moda é ser evangélico. Evangélico todo mundo quer ser. Mas, na verdade, a palavra certa é servo do Senhor, servo né? Do Porque Senhor. A palavra diz que crente até o inimigo é. O diabo crê que estremece. Mas você ser servo do Senhor é a partir do momento que você sente a vontade de servir a Deus, obedecer a Ele e fazer a sua vontade, né? Talvez as pessoas tenham medo disso, só que se confundem, na verdade, com os termos, certeza. Né? Crente... Aí eles acham que crentes só são os evangélicos, nós, né? Que nos consideramos servos do Senhor. Não que os outros não sejam, mas nós nos consideramos servos do Senhor, mas essa palavra crente realmente assusta para quem é de fora. E aí é justamente essa questão dos eventos que tem... no Arraial, né, aqui na nossa cidade, acontece lá no Forródromo, geralmente. Que quebra, né, um pouquinho esse gelo, né? E talvez até outras pessoas que nunca tenham ido à igreja sintam vontade de fazer parte de uma evento. E até para conhecer, porque as pessoas têm uma imagem, assim, hoje, de ser crente, ser evangélico, ser servo, como pessoas que ficam o tempo todo dentro da igreja, que só vivem para a igreja. Né? E nós estamos aqui hoje como prova disso, para poder passar para as pessoas o que é ser mulheres dentro da igreja, mulheres evangélicas, mulheres servas do Senhor, que a gente tem uma vida como qualquer outra pessoa, mas algumas coisas a gente renunciou, a gente abriu mão para poder realmente sermos servas, porque a palavra do Senhor diz, né, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, da palavra da Bíblia. Então, o que acontece? Nós estamos aqui como prova disso, que a gente tem uma vida secular, tanto dentro da igreja como fora da igreja também. E não é fácil, né? A gente ser mulher cristã, a gente ser mãe, ser esposa, no nosso trabalho, tudo, a gente é taxada como tem que ser a certinha. Você tem que ser certa em tudo.
né? Errou um pouquinho, Eu sempre, já é apontado daquele jeito. eu né? sempre ouvi dizer que é a questão do leite com o cisco, né? Nós somos o leite. Se você vê um cisquinho ali, você já enxerga logo, é o nosso erro. E aí o que acontece? Se você for somente água, pode cair cisco, pode cair tudo, ou for café, ninguém vê nada. Mas o leite, se cair um cisco, você vê. Então, Verdade. você é o tempo todo, se você é apontada. Então, o povo enxerga uma mulher cristã como aquela que tem que ser perfeita. Claro que a gente vive buscando a perfeição. Isso eu acho que é a meta de todo mundo. Né? Deus nos fala que nós devemos ser santos em todo o tempo, né? Porque se Ele é santo, nós também devemos procurar a santidade a todo momento. Mas nós sabemos que vai chegar um dia, um momento que, infelizmente, né? É como a irmã Ana Paula falou, sempre vai ter alguém, né, para nos acusar, né, em todo momento, E nós achando so- que a nós gente não vai somos ser certo perfeitos, né? o tempo todo, mas E nós nós somos procuramos. E o humano, incrível, gente, é que sempre tem alguém. Sempre tem alguém. Você pode acontecer a situação ali você sozinho, mas sempre vai ter alguém para te apontar. criticar aquele É no nosso momento. trabalho, Sempre é tem. no nosso trabalho, com os nossos amigos, é dentro do nosso lar, quando o nosso marido não é cristão ainda, né? Quando a gente fala algo, quando a gente se expressa de uma forma, ele diz, e não é crente. Até mesmo dentro da nossa Né? família, né? Na família, ele diz, não é crente, por que está fazendo isso? Por que está falando isso? Né? E eu sempre acho vai ainda ter. que é pior quando você não tem um marido que é Que não evangélico seja também. evangélico. Que não seja cristão. Porque assim, você é cobrado o tempo todo dentro da sua casa. Porque quando você tem um marido que vive no mundo, ele fica só esperando um É pezinho isso. para poder lançar na sua cara. Então você tem que ser realmente uma mulher sábia. É. E é difícil. Porque você tem que ter o dom da paciência, da sabedoria, acima de tudo, né? Eu estou falando aqui porque eu acredito que daqui, a única que não tem um esposo que é evangélico ainda é a irmã Rayane. Então, ela fala com conhecimento de causa. Mas Né? lembrando Que é também, quando os complicado. dois são, né? Ainda tem as suas divergências. Tem, Às vezes mas- acontece, mas Mas é diferente, as suas, né? como eu ia Às vezes falar. acontece alguma situação em que de uma certa forma tropeça, mas ali tem outro para lembrar, olha, você não lembra E até a disso, forma né? de falar Jesus é faria diferente, assim, né? A diferente. forma de chegar para lhe cobrar é diferente. E a forma do outro receber também é diferente. A Diferente. crítica, né? Ele não vai receber como um apontamento ruim, mas como uma Será forma uma de estar crítica ali. desconstrutiva, mas uma Isso, crítica construtiva. construtiva, né, que vai nos fortalecer. Às vezes a gente desfalece, que a gente também acaba acontecendo, a fé da gente fica um pouco abalada. Mas você tem alguém do seu lado para lhe Para lhe fortalecer. fortalecer, isso Dizer mesmo. não, levanta a cabeça, não é assim. E quando não, é diferente. É diferente, você não consegue encontrar. Mas em alguns momentos você vai encontrar alguém para lhe acusar. Você não é crente porque você está assim. E a questão familiar também, né? Eu vejo assim, graças a Deus, dentro da minha casa todo mundo é servo do Senhor, é evangélico, mas a gente vê do outro lado, a gente olha as outras famílias. A questão é, as pessoas quando tem um marido ou a esposa que não é evangélico, geralmente o marido, porque a esposa geralmente é mais caseira, né? O marido quer sair e com certeza você quer a companhia da sua esposa. Né? Você quer certeza. ir para lugares, você quer ir para bares, onde a pessoa não se sente mais bem naqueles lugares. Eu digo porque eu vejo Rayane ali. Rayane não se sente mais como uma pessoa que faz parte do mundo. Mas, no entanto, ela tem um marido que é a companhia dela. E é o marido dela. Né? Então, assim, é um lado que a gente tem que trabalhar a nossa paciência, a nossa sabedoria quanto esposa. E né, é justamente isso que muitas mulheres e homens acabam se fechando enquanto fala-se em ser crente. Você aceita a Jesus porque as pessoas param logo para pensar. Nas renúncias. Isso, que tem que renúncia. fazer. E se eu a aceitar, renúncia. como vai ser? Não consegue renunciar, porque vai dizer, mas meu marido não é. E aí como é que eu vou fazer? A questão, como nós estamos também no mês de junho, né? A questão, aí vai parar para pensar. E aqueles momentos que eu tinha com meu esposo, de sair, de me divertir, eu vou ter que renunciar. É por isso que as pessoas, muitos, se fecham, se prendem em aceitar Jesus, de servir a Ele. Na verdade, eu acredito que todos têm ali no coração um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Por Deus. E que a pessoa sabe disso.
Até aquele que se considera ateu, ele sabe. No Isso. fundo, ele sabe que tem um vazio ali que só pode ser preenchido por Deus. Só que o medo das pessoas não é nem aceitar, como É o você falou, não é julgamento. aceitar a Jesus, não é viver o que Deus tem preparado para a vida dele. É o julgamento. A renúncia. E o julgamento Sim, também, né? O que, também. que os meus amigos vão pensar? Sim. Vão Né? pensar Aqueles bem. amigos Não é que todo eram mundo amigos... que sabe, Isso. de uma certa forma, qual é a palavra, meu Deus? Esqueci a palavra, agora não sai. Sim, mas aí os amigos, o que acontece? As pessoas hoje, a gente vive num mundo onde o que importa mais é você mostrar. Hoje está valendo mais o ter do que o ser. E Né? justamente É como a você questão falou, do se importar ter. com o que o outro O vai outro falar. vai O pensar, pensamento o do outro Sim. vai falar. E agora eu sou crente. Vem logo aquela assim, oxe, gente, você fez tanta coisa, bebia e saía, não sei o quê. Agora virou crente, agora quer ser santo. A conversa é essa, né? Sempre tem, É, sempre vai é existir na desse nossa jeito, vida. Eu é. vejo assim porque a maioria de alguns, né, pastores e tal, se a gente for olhar o testemunho deles, né, sempre vai ter algo do passado. Sempre Mas tem. é algo, é um testemunho que é para edificar e saber que se ele saiu, quem está vivendo isso é capaz também de sair e de viver uma nova vida. Mas também sempre vai ter aquele acusador e dizer, fez isso, fez aquilo e agora quer ser santo, crente. É. quer ensinar a gente como é que tem que fazer, se a gente sabe que é errado. Então, é isso hoje. As pessoas pensam. Né? Mas assim, a própria palavra diz que enquanto há fôlego, ainda há esperança, né? E toda esperança. vez que eu tenho a oportunidade de falar isso para alguém, eu sempre utilizo o exemplo daquele ladrão que morreu ao lado de Jesus. Com certeza. Né? No último Uma pessoa momento- que fez ali, não sei, que eu não tenho conhecimento da vida dele completa, a Bíblia também não traz roubou, isso. né? Se é ladrão. Mas era um ladrão roubou. e provavelmente ele fazia as coisas erradas ali desde o início E da foi sua perdoado vida, né? no Desde último os- momento. Mas aí ele teve um momento que ele teve a oportunidade de se arrepender. E aquele momento valeu a pena e Jesus, ele considerou aquilo, sim, porque ele ainda estava vivo. Então, eu sempre falo isso, né? Enquanto há fôlego, ainda há esperança. Não é o que você fez, é o que você vai fazer a partir de agora. E nós agora. somos prova E disso. lembrar né? que, como eu digo para os adolescentes na EBD, a volta de Jesus para você pode ser hoje, pode ser amanhã, A gente pode nunca ser daqui a sabe pouco. senha da fila, né? Não é para esperar, Jesus vai demorar a voltar, não precisa aceitar agora não. Mas a volta dele para você pode ser hoje, né? Como aconteceu agora recentemente na nossa cidade, infelizmente teve 2 mulheres, né, que faleceram. Novas, Uma estava no hospital, a outra foi assim, de repente. Estava bem, e aí do nada, já foi. E aí, será que ela teve realmente esse... Como era que O estava a tempo. relação dela com Deus, né? A gente não sabe, só sabe ela. Mas como está a sua relação com Deus? Será que se Jesus voltar para você hoje, como é que você vai estar? Né? É sobre isso que a gente traz a questão do evangelho, né? De levar a palavra para as outras pessoas. A palavra diz também que Jesus ele não vai voltar enquanto todos não ouvirem da sua palavra. E, sinceramente, eu acredito que Cristinápolis não é mais inocente em relação a isso. A nossa cidade, Com certeza. a maioria das pessoas já ouviram falar de Deus. Com né? certeza. Tirando a questão das crianças que não têm um entendimento ainda, mas eu acredito que todos aqueles que têm um entendimento já conhecem a Jesus. Pode ser que não conheçam de andar com ele, mas já conheceram sim de ouvir. Mas o que acontece, Andresa, a gente pode notar que hoje o mundo gira em volta das redes sociais, né? Sim. Das redes sociais. Então, hoje, você tem a necessidade de estar mostrando aquilo que você vive. E é esse o medo das pessoas. As pessoas querem expor tudo, expõe a vida conjugal, expõe a vida com os filhos, expõe... A pessoa, até o que come tem que estar tirando foto, postando. E aí, de repente, você se vê diante de uma situação de se tornar servo ou não. E aí você se preocupa, como você mesmo disse, a gente se preocupa, essas pessoas se preocupam com o que vão dizer, o que vão pensar. Porque tudo tem que ser exposto nas redes sociais. Eu sempre digo, aquilo que não é visto, não é desejado. Né? Se você expõe a sua família, as pessoas ficam em cima de você. Qualquer errinho, as pessoas estão lá lhe apontando. E eu não vejo a necessidade, eu vejo muitas pessoas, eu posso até estar errada, mas é o meu ponto de vista, eu vejo muitas pessoas
Pronto, Dia dos Namorados. Seu marido não tem Instagram. Aí você vai lá no Instagram fazer uma declaração de amor para seu marido, bota a foto. Sendo Você que tá ele fazendo não pra vê. quê? Seu marido não vai ver. Ele não tem Não vai Instagram. nem repostar. Entendeu? Acontece, eu já vi vários. Mas eu E vejo aí eu me assim, pergunto, pra quê? o momento que estamos vivendo, as pessoas têm aquela necessidade de mostrar. De mostrar, e às vezes mostrar, De aquilo mostrar que não algo vive. que depois da tela é algo que não vive. Que não vive, É isso algo mesmo. que não Vazio. sente. É algo Vazio, isso vazio, mesmo. que depois daquilo ali, depois de tudo aquilo, Vive de ilusão. quando deita, é um vazio É. dentro do coração, dentro da Relacionamentos. alma. Um vazio que só Deus pode preencher. Foi até bom a Ana Relacionamentos. Paula falar sobre a questão do celular, porque aí as pessoas... Inclusive, acho que já é até comprovado pela ciência, né? Que nós estamos vivendo o mal do século, e o mal do século é a depressão, né? Tem muitas pesquisas aí em relação a isso. Mas, sinceramente, eu acredito que o grande motivo desse mal do século ser a depressão é o celular. E eu considero o celular o mal do século. Tem até Porque um as pessoas postzinho também não sabem que- usar o celular. que mostra, falando que quem é você por detrás das telas. Mostra uma maçãzinha bonita, que é mostrando a sua personalidade, você no Instagram bonita, e atrás da maçãzinha toda podre. Mas eu tava comentando Entendeu? esses dias. Aí é isso que muitas Você já pessoas viu? querem mostrar no Instagram, aquela coisa bonita, tudo, mas Tudo. fora do Instagram, quem é você? Tudo, E, não é só tipo, Instagram, não, redes sociais. Eu estava Tudo, comentando tudo, esses tudo. dias que se por acaso hoje uma pessoa conhecida nossa, ou às vezes só de ouvir falar, ó, sumiu Dona Maria fulano de tal, diz, rapaz, tem uma foto dela, aí você pega a foto do Instagram e mostra. Você nunca que vai achar a mulher. Não vai achar não, tá porque dos a foto filtros. de lá é diferente. Diferente. Quando você vê a Diferente. pessoa, você pode passar pela pessoa 10 vezes. É. Aí diz, rapaz, não é essa mulher não que tá sumida, você não vai reconhecer não, porque a pessoa da foto é outra. Compre E Mary também- Kay. Menina, tanta E também tem diferença. aquela questão de... É Mary Kay. É, Mary e Kay. algumas pessoas também não aceitam críticas, né? Isso. Não aceitam críticas e sabe que ali são pessoas que são vazias, que acham que para elas ali sempre o bom é falar mal de alguém, criticar, que tá ruim, mas também você não sabe como é que está sendo a vida daquela pessoa, né? Por que que está fazendo isso? E nem sempre todo mundo aceita. E é por isso que também a gente vê também a questão dos casos de suicídio, depressão, ansiedade, que é porque não sabe lidar com essa situação, expõe a sua vida o tempo todo E depois, e depois não consegue mais a privacidade. ter aquela, eu queria minha vida de antes. E por quê? Qual a necessidade de você expor a sua vida? E vai chegar um momento que não vai conseguir lidar com as críticas. Então, esse é o grande problema. As pessoas, elas querem se expor, mas não querem receber as críticas. As críticas. Porque a gente sabe que a internet, infelizmente, não é uma terra sem lei, mas as pessoas, elas falam o que elas querem ali. Com né? certeza. É um lugar em que as pessoas não têm respeito uma pela outra. E, infelizmente, o que está faltando é isso. E as pessoas, elas não gostam de serem criticadas. De forma alguma. Né? E não Elas sabem se lidar, expõem, né? têm a sua vida ali exposta, mas não quer que o outro tenha o direito de comentar o que a outra pessoa E eu, pensa. e eu digo assim também, não é só no meio lá, mas também cristão. Sim. Nem todos gostam que chamem atenção. Não é atenção, eu digo assim, se errou, vamos conversar, vamos acertar, irmão, tá acontecendo isso. E nem todo mundo sabe lidar com isso, nem É tanto todo que tem mundo pessoas gosta. que, assim, é Se como diz o afastam. ditado, tem que chegar de pezinho, como é que diz? Na ponta pisando, do pé, pisando em ovos. pisando Nem em ovos, ovos, pra é. poder a Ovos. pessoa não É. ficar com raiva, aquela saber coisa. lidar com aquela situação, como é que está conversando, como é que vai chegar, né? Porque a gente vê as pessoas, por simples coisas, se afastam. Mas eles estão fazendo algo errado. Sai da igreja para se afastar daquela pessoa e acaba perdendo algo que Deus tem maior para a vida dela, né? Está ali buscando a presença, o alvo, que o nosso alvo é Cristo. Independente do que o irmão venha fazer ou deixar de fazer, o meu alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo. E as pessoas têm perdido isso, essa essência de saber que é Deus em todo o tempo. E assim, a Bíblia disse que Jesus disse que não seria fácil para a gente, né? Eu acredito que para nós mulheres é muito mais difícil. Por quê?
não querendo puxar a sardinha para o nosso lado, não. E já puxando, né? Mas o nosso lado é mais difícil do que o dos homens. Porque se a gente for colocar, hoje quem é a vilã dentro de casa para os filhos? A mãe. A mãe. A mãe. Mas por que, que a mãe se tornou a vilã? Meu pai é o herói. Meu pai é bonzinho. Porque a minha diz, eu quando sair, eu quero sair com meu pai. Porque se meu pai estivesse aqui. Mas por que, que a mãe se tornou a vilã e o pai se tornou o herói? Porque a mãe é quem fica em casa, a mãe é que está ali para educar. Então a mãe é que tem que dizer o não. Ou não, é. Na hora de Até dizer a o Agnes não, já tá aprendendo isso. Quando tá eu digo vendo? não, ela vai pro pai, Pro faz a pai. mesma pergunta que fez pra mim, pra ver se tá ele vendo? deixa. Por quê? Porque a mãe tá ali para poder dizer o não. A mãe passa o dia todo, é quem diz o não, é quem diz não pode, é quem diz o que é certo, o que é errado. E o pai trabalha o dia todo, apesar que a mãe também trabalha, mas geralmente já rotulou essa função para a mãe. Aí quando o pai chega, só é a parte do beijo, do abraço, de comprar, vamos ali para comprar não sei o quê, entendeu? Sobra a parte boa para quem? Para o pai. Então o pai se tornou o herói. E a mulher cristã, ela tem essa função, né, de ter essa sabedoria, de saber discernir o que pode, o que não pode. A Bíblia diz, ensina teu filho o caminho que ele deve andar, e ele jamais se desviará. Então isso vai depender de você que é mãe, de você que é pai também. Mas quem é que passa a maior parte do tempo com o seu filho? São as mães. São as mães. Às vezes Ainda tem que ela pai que também sai de saia pra manhã. trabalhar, eu acredito que a mãe Isso, fica a mais. mãe, com certeza. Por mais que tenha o trabalho, mas a mãe fica mais tempo. E aí o que acontece? Quando o pai chega, só pega, como diz o outro, só o filé. Né? Tem pai que sai de manhã, o filho está dormindo. Quando chega à noite, quando está dormindo. Já está dormindo. Entendeu? Então, assim, a sobrecarga fica para a mãe. Então, a mãe tem que ser uma mãe cristã para saber educar o filho no caminho onde deve andar. Porque o filho está ali dentro de casa, olhando as suas atitudes como mãe. Sim. Né? Você tem que ser uma esposa cristã, uma esposa sábia. Mesmo que seu marido esteja dentro da igreja, você tem que ser. E quando está fora da igreja, eu acredito que seja uma tarefa mais difícil ainda. E para os nossos né? filhos, nós somos espelhos. Eu digo por Com mim mesma, certeza. porque às vezes tem situações que eu digo para mim é que não pode, mas às vezes eu acabo fazendo algo assim, ela diz, mas a senhora disse que não pode, mãe. E por que a senhora está fazendo? Eu digo, não, minha filha, mas não pode, realmente não pode. Aí eu deixo de fazer, porque nós somos espelho para os nossos filhos. Né? A gente, mãe, é que passa maior tempo dentro do nosso lar com nossos filhos. Por mais que a gente saia, como a irmã falou, que a gente saia, né? Pelo menos eu tenho a minha rotina. Eu levanto, né? Vou trabalhar, mas já vou com ela. No caminho vou com ela, deixo no colégio, saio para almoçar, volto, pego ela novamente. E assim, é dias. E o meu esposo só chega em casa, sai pela manhã, só chega em casa à noite. Inclusive, Então, teve uma situação, que eu não vou dizer com quem aconteceu, né? Mas de uma mãe que tinha dito a seu filho que não podia mentir. E aí chegou uma determinada situação que os dois tiveram que viajar numa lotação, né? E aí a criança acima de 5 anos, eu acho que paga, né? Até 6 anos não paga. Até Se não me engano, 6. até 6. Aí ela orientou a criança Para dizer que tinha 5. a dizer que tinha uma idade que ela não tinha. E aí foi onde pegou. Não, eu tenho tantos anos. A senhora não disse que não era para mentir? Aí veja a situação da mãe, né? Não, mas agora pode mentir, que agora é a mentirinha do bem. Não existe. Mas não mentirinha do bem. existe, né? É a mesma Infelizmente. coisa do pecado. Não existe pecadinho nem Isso, pecadão. É tudo uma é coisa pecado. só. É a Aí questão do veja a exemplo, situação, né? veja É. que situação, né? E Como a- ela conseguiu reverter. Como que vai explicar para essa criança que uma hora ela pode mentir, a outra hora ela não pode mentir. Não pode. É o caso que eu digo. A mãe, ela é referência dentro de casa para uma Com criança. certeza. Né? Nós hoje que estamos à frente de igrejas, à frente de trabalhos dentro da igreja e departamentos, então a gente é referência não só para as crianças, mas nós somos referências para outras pessoas. Com certeza. Inclusive nos nossos trabalhos também, Nosso né? trabalho. Com certeza. Nós Já teve somos algumas situações referências. em que justamente eu falei para os meus alunos em relação à mentira. E aí uma menina me questionou. E a senhora nunca mentiu? Eu disse, Já. não, mas não é sobre nunca ter mentido. É sobre agora, a sua decisão de não mentir mais. Com Né? certeza. Não é sobre você nunca ter feito nada de errado. Não é sobre isso. Jesus não quer saber disso. Quando eu estava ali naquela situação
da prostituta, não, da mulher que adulterou, né? Ela traiu seu marido e aí as pessoas queriam apedrejá-la. E aí Jesus perguntou, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E aí Jesus perdoou ela. Não pelo que ela tinha feito. Ele não olhou o que ela tinha feito, se ela errou, quantas vezes ela errou. Mas o que importava para ele era se ela se arrependesse, que ela não pecasse mais. A palavra dele para ela foi: vá e não peques mais. Não é sobre o que você fez, é sobre o que você está disposto a fazer a partir do momento, sim. A partir do hoje, né? Espero que ela tenha entendido, né, a minha explicação. Com certeza. É o que eu sempre digo. Aí, voltando só ao assunto do telefone. O telefone, muitas vezes, ele pode ser bênção e pode ser maldição também. Quantas vezes a gente já não viu casamento desfeitos por causa de um telefone? Verdade. Né? Verdade. E aí, a gente vem, uma pergunta. Telefone pode ser compartilhado com o marido ou não? Na minha opinião, sim. Na minha também. Com certeza. Então, mas muitas vezes se torna maldição por quê? Porque as pessoas costumam esconder as coisas que fazem através do telefone. E aí, já viu aquele casamento? Eu acho engraçado, eu sempre converso muito com o Dudu a respeito de relacionamentos, né? Porque eu tenho uma visão de relacionamento, porque quando a gente casa, a Bíblia diz que a gente se torna Um só. um só. Então, se você se torna um só, na minha casa não tem o dinheiro do meu marido e o meu dinheiro. É o nosso dinheiro. Entendeu? Não tem. Isso aqui é meu, isso aqui é seu. Ah, pague com o seu dinheiro. Compre com o seu dinheiro. Até porque não tem o seu. Tem o nosso. Né? Porque a partir do momento que você começa a separar aquilo que é do seu marido e aquilo que é seu, não é mais um casamento. Eu acredito assim. Você já está separando, já não é mais um só. Então, é tudo nosso. A partir do momento que se casa. Se é tudo nosso... Quem quer privacidade, não case. Pois é, eu sempre digo. E outra... Com certeza, né? Verdade. É a questão não só da privacidade, é a questão dos Literalmente, filhos. é sobre tudo. Né? Eu digo que quando a gente tem filhos, a gente abre mão de muita coisa na vida da gente. Tem muita coisa que eu queria fazer, que às vezes eu não posso fazer. Por quê? Porque minha filha está na escola, então eu não tenho como. Às vezes eu queria viajar, queria ir para algum lugar e eu não tenho como. Eu abro mão porque hoje eu tenho uma filha, né? Eu escolhi ser mãe. E quando a gente escolhe ser mãe, aqui todo mundo é mãe, quando a gente escolhe ser mãe, a gente abre mão de muita coisa por causa dos nossos filhos, né? As vontades que a gente tem. Com certeza, se a gente for colocar as vontades que a gente tem aqui... Eu tenho muita e quantas vontade de vezes, muita coisa. Quantas vezes a gente já não abriu mão das nossas vontades? Seria até interessante a gente falar alguma coisa que a gente renunciou para a favor da questão de aceitar eu tenho, Jesus, pronto. né? Eu logo quando eu tive Maria Cecília, tem um show que eu gosto muito. Lembrar o nome do cantor, viu? Gosto muito, mas esqueço o nome do cantor. Vou lembrar o nome dele aqui, Sérgio Lopes. Pronto. Sérgio Lopes. E Maria Cecília, com uns 4 ou 5 meses, teve um show de Sérgio Lopes em Aracaju. Não sei se vocês lembram. E aí, eu gosto muito de Sérgio Lopes. E aí, Dudu disse, a gente deixa ela com a minha mãe e a gente vai. Eu disse, não, meu filho. Dudu gosta muito também. Eu disse, você vai com o pessoal da igreja e eu vou ficar. Né? Porque são escolhas que nós fazemos. Então, eu tive que abrir mão. Eu já disse a ele, agora quando vier a gente vai todo mundo. Porque agora já dá para levar, né? E eu acho assim, quando você tem filho, ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Né? Eu lá dentro de casa agora é assim. Se dá para ir todo mundo, a gente vai. Se não dá, a gente fica. Não tem escolha. E aí ela estava até falando, não, mas vocês foram por Casados para Sempre e me deixaram. Lembra do passeio do Casados para Sempre? Mas aí Foi é a outra única história, vez que a gente saiu sem ela. E no dia seguinte a gente levou. A gente foi, marcou para ir para a praia e levou para fazer o passeio dela. E assim, foi uma coisa que realmente foi uma programação da igreja e não cabia criança. E foi difícil. E foi durante o dia. A gente foi, passou o dia, né? Irmã Adriana estava... Irmã Andresa, eu acho que não foi dessa época do Casados para Sempre, Rayane também não, mas vão ter oportunidade também de fazer parte. E assim, a gente abre mão de muita coisa, né? Do trabalho, às vezes, o que acontece? Eu vejo que, às vezes, a gente se dedica muito ao trabalho. Por quê? Porque a gente quer dar uma vida melhor, uma estabilidade melhor aos nossos filhos. Mas aí a gente pensa, o que é melhor, o ter ou o ser?
Aí começa a colocar na balança. É melhor você ter ou é melhor você ser? A gente quer realmente, a gente quer proporcionar momentos bons, coisas boas para os nossos filhos. A gente quer, meu filho chega para pedir, a gente quer ter para comprar. Mas Com até que certeza. ponto a gente está disposto a sacrificar, né, o nosso relacionamento com os nossos filhos para isso? Porque às vezes a gente sai de manhã, eu vejo pessoas saindo, isso não acontece, eu acredito, com muitas daqui, mas eu vejo mães que saem de manhã, deixam seus filhos com as babás e só chegam em casa à noite. Às vezes nem em casa vai almoçar. As crianças, elas sentem muito mais carinho pelas Pelos pessoas que outros. tomam conta, as pessoas de Isso. fora, do que Criam as próprias afeto, né? mães. Tem até um vínculo, né? vídeo na internet que viralizou, né, de uma criança que tava ali batendo os parabéns do aniversário dela, e aí quando cortou o primeiro pedaço, ela não deu pra mãe, ela quis dar pra babá. Então, Quando ela falou o nome da babá, que a mãe fez assim uma cara de triste, né, tipo, ficou surpresa assim, que ela pensou que a menina ia dar a ela. E aí ela olhou, não, vou dar a mamãe, a bichinha. Porque, na verdade, o sentimento dela, ela queria dar pra moça que cuidava dela, porque o sentimento de amor mesmo, não que ela não amasse a mãe dela, né? Mas é aquele carinho, como vocês falaram agora, ela sentia pela babá. Infelizmente, a gente tá vivendo nos dias de hoje dessa forma. nesses dias que a gente quer, às vezes, comprar o afeto, ou tampar, né, algo que a gente deixa, uma brecha que a gente deixa, às vezes com presente, com viagens, com passeios. Mas, às vezes, a criança só precisa de quê? Da nossa presença. E aí é Né? onde entra novamente a questão do celular. As crianças estão tendo contato com o celular muito cedo. Aí tem o distanciamento dos pais e o celular se aproximando cada vez mais, fazendo com que essas crianças desenvolvam coisas, ansiedade, desenvolvam estresse, porque aí se as coisas não acontecerem da forma que elas querem, na hora que elas querem, como elas querem, elas já ficam estressadas. E aí é só ladeira abaixo, né? Com certeza. Depois que de criança para adolescência, a adolescência é a pior fase. E principalmente o conteúdo que eles assistem, Sim. né? E que que os pais muitas não das estão vezes, tendo acesso, não tem justamente acesso por não terem E tanto contato com os filhos. influencia, querendo ou não influencia. Eu tiro pela minha, que em um determinado momento ela chegou a querer me responder, falar coisas que não era o correto. O meu fica meio Entendeu? agressivo. E depois eu fui passar a ver que era aquilo que ela estava assistindo. Que estava ensinando algo que não era o correto. É. Então é isso que acaba, né, com as crianças, né? E assim, as Os crianças, a gente conteúdos. olhar, as crianças sabem manipular os pais. Elas aprendem. Porque você toma o telefone, a criança grita, a criança chora, e aí você, para poder Fazer as coisas. fazer as coisas, ela entrega. Com certeza. Toma Ela isso. entrega o telefone. Você pode estar num lugar, a criança começa a chorar, mas aquilo ali, ela já colocou na cabeça, ela já sabe como te manipular, né? Ela sabe como falar, ela sabe como agir, como pressionar, porque elas são observadoras. Se a gente olhar, as crianças são observadoras. As crianças de hoje têm uma inteligência que assim, absurda, né? São observadoras, então ela sabe como manipular. Ela sabe que se chorar, se espernear, você vai dar. Então ela faz isso. Com Ela certeza. O meu tem uma forma diferente de manipulação. Ele faz assim. A gente diz, não vai ter celular não. Beleza. Aí ele dá um tempinho ali no momento dele. Aí pensar que não, ele pega um momento aí distraído, alguma coisa. Se ele vê o celular desbloqueado, ele vai lá e pega. Aí quando a gente vê, ele já tá mexendo no celular. Aí quando a gente diz que não novamente, aí ele chama se eu tirar mandar uma foto de uma moto pra minha avó, Olha! Tá vendo? aí ele vai lá no Ele usou. Tá Google, vendo? procura a foto, aí a gente fica olhando, procura a foto e Manda. manda. Aí pensar que nele, peraí, vou mandar mais, peraí, Ó, aí é. a gente coisa. Pensar que nele tá lá no desenho, Tá vendo? assistindo. A minha Mas foi uma aí- situação parecida, mas não foi com celular, né? Que ela também não é muito ligada no celular, não. Assiste mais na TV. Eu já deixo a garrafinha de água dela na cama, né? Porque eu sei que ela pede, pra eu não precisar sair, eu já deixo ali. E ontem ela acordou chorando, porque ela não queria beber água na garrafinha, ela queria beber água num copo. Tendo Tinha que água ali. levantar pra pegar. Aí eu disse, não, você vai chorar, mas se você quiser beber água, você vai beber na garrafinha. Eu não vou levantar para pegar copo com água aqui.
E aí chorou, e no final acabou bebendo a água da garrafinha. Mas assim, é um exemplo mesmo do Com que, certeza. de como acontecem as coisas, né? Deles tem 2 anos só. E já pensou dessa forma, se eu chorar, escandalizar, ela vai me dar o que Fazer eu quero. escândalo. Da Eu já próxima passei- vez, quando fazer o ela que for eu quero. chorar, ela vai ver que você não Que vai eu se não vou levantar. dar. Eu já passei uma Já vai situação tomar no na garrafinha. supermercado com Lara. De chegar no supermercado e dizer a ela que não era o momento, agora não. E ela cair no chão e começar a se espernear. Mas também foi só uma vez. Porque depois. Inclusive, não teve essas cenas mais. de supermercado são E bem mata a famosas, gente. né? Famoso, É. todo mundo Eu já acaba- passou. Eu passei acaba também, com a uma gente. vez só. Eita, Só meu foi Deus. uma também, a minha. Uma E vez aí, só. como foi que aconteceu? Ela ficou chorando, você deixou como foi? Começou a chorar, se espernear, e eu olhei assim pra ela, peguei a sandália, eu digo, Jesus, me dê controle. Aí eu digo, vamos, levante, a gente vamos conversar, depois a gente resolve. Mas mesmo assim, ainda levantou, chorando, mas quando chegou em casa, Deus disse que a gente deve usar a vara, viu, irmão? Também. A vara da Aí criança e da cheguei juventude. em casa, e aí cantou. Também foi a última vez. Porque A primeira e a última. a gente sabe que o tempo todo em bater não pode. Porque não Sim. educa os nossos filhos de forma alguma a bater. Mas tem um momento que a gente também deve usar a vara. Da criança e da juventude, né? Com A certeza. vara da criança e da juventude. A gente tem que usar. Deus manda na palavra que a gente deve também. Mas tem momentos que não vai resolver. Mas sim a gente tomando algo, botando de castigo, impondo. E o é que a gente justamente tem que ter a impor. sabedoria de quando utilizar, né, Com esse certeza. recurso. Quando utilizar, não é em todo momento, em tudo que você vai fazer isso. Mas você tem os momentos certos ali. Porque às vezes também nem só conversar, às vezes não resolve. Que a gente conversa, mas no final sempre acabam fazendo a mesma coisa. Parece que a gente ensina o contrário. Então, chega ali, então, não resolve conversar, então vai começando tirando, até eles entenderem um momento que não é do jeito que eles querem, é da nossa forma. E é justamente Né? esse, como a Ana Paula falou, o papel de nós como mulheres cristãs, Com né? certeza, De sabermos. tentar, pelo menos, tentar. Não é que a gente vai conseguir, porque as crianças, elas são independentes, né, em relação à questão da mente. Com Elas certeza. que vão decidir como é que elas vão fazer depois. Depois. Mas agora, de quem é a função de induzir qual o melhor caminho da gente, Somos nós. né? Mas, assim, Com infelizmente, certeza. a gente vive em dias em que mães dizem, eu não sei mais o que fazer com os meus filhos. Né? Quem trabalha em escola vê bastante isso. Com Uma vez eu certeza. saí da sala para conversar com uma mãe. E aí ela começou a dizer como é que ele tá aí. Aí eu falei, ele tá assim, ele é assim, ele é igualzinho em casa. Eu disse, pra que eu tô falando isso? Ele é igualzinho em casa. Não adianta. Ela não sabia, mas ela não sabe o que é que ela vai fazer com o filho dela. E isso é triste. Sair da boca de uma mãe e dizer, eu não sei mais o que fazer. Dava pra ver o desespero no olhar dela. Dizer assim, como que eu vou fazer com essa criança? Se é ela que tem o contato diretamente assim com o filho, tem mais tempo. Se ela não sabe o que vai fazer, como é que vai resolver a situação? E assim, quanto é criança, eu acredito que seja mais fácil, né, pra gente ensinar. A minha já está pré-adolescente, né? Acredito que é a mais velha aqui. A de Andresa tem o quê? 2. 2, A minha vai fazer 9. 9. O Lucas A tem Adriana 8. tem 8 e a minha tem 12. Então, a minha já, assim, é pré-adolescente. Já é adolescente. É Já é adolescente. já é Você adolescente. tem que se acostumar já. É difícil a gente ver que os filhos estão São fases. crescendo, viu? Então, são fases assim que a gente vai passando e a gente vai vendo que cada dia vai ficando mais difícil. Sabe por quê? Porque a coleguinha faz, principalmente na escola. As festas da escola são convidativas. Então, nós, como evangélicos, como servos do Senhor, a gente tem esse papel de sentar e conversar e explicar. Porque não é só não vai participar. Dentro da minha casa, a gente adota uma política, a gente tem a política assim, você não vai. Mas por que você não vai? Vamos sentar aqui, vamos pegar a Bíblia aqui, por que você não vai? O Halloween. Mãe, o Halloween, fulana de tal que é da igreja participa, fulana de tal é da igreja e vai. Minha filha, você não vai. Agora, por que você não vai participar? A gente pega a Bíblia e mostra para ela por que ela não participa do Halloween. Mãe, eu queria ir para o encerramento da escola, que é uma festa junina. Minha filha, você não vai participar da festa junina. Mas por quê? A gente senta aqui e vai mostrar aqui na Bíblia por que ela não... E ela está crescendo assim.
Graças a Deus ainda não questionou porque eu quero ir. Mas é difícil porque as coleguinhas participam. Verdade. Né? Ela tem a turminha dela agora. Ela já tá naquela fase assim de ir para casa, fazer trabalho na casa dos coleguinhas E ver a realidade dos outros. a né? Ter esse realidade. contato. Ela está começando a conhecer o mundo que é fora da igreja agora. Com Né? certeza. O perigo é esse. O perigo é esse. E a gente tenta mostrar o tempo todo. Vocês ainda não têm esse problema ainda, mas vão passar por isso também. Todo mundo passa de tentar mostrar a realidade de como é você viver com Cristo e você viver E sem também Ele. tem a né, questão Cristo? de falar para eles que eles não é os outros, né? Então, Eu até vi um post hoje, eu até postei no meu Instagram. fulano faz, mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Entendeu? Você não é todo mundo. E lá eu vi lá falar em Romanos 12:2. Vai falar sobre que nós não somos todo mundo, nós somos diferentes. Mas eu Enquanto já ouvia, muitos, minha filha, desde né? que eu era pequenininha. Quando Com eu queria certeza. sair, minha mãe disse, você não vai. Eu disse, mãe, mas todo mundo vai. Você não é Minha todo avó mundo. dizia que eu não Meus ia nem que eu avós chorasse também. lágrima de sangue. Nem que Lágrimas você de chore lágrima de crocodilo. sangue, você não vai. E quando eu era criança, gente, eu ficava pensando em chorar lágrima de sangue. Eu disse, será que se eu chorar lágrima de sangue mesmo, ela não vai deixar? sabe o que é Pensamento de interessante? criança, né? Com certeza. Eu, como criança, eu pensava E nisso. sabe o que é interessante? Fala pra a Agnes. gente contar aos nossos filhos a nossa realidade, como era. Mas A quando eu gente não saía, eu conta. dizia, a senhora não me ama mais. Eu sempre dizia Não, a isso. minha ainda não chegou, não, assim. E assim, contar a nossa realidade, como era antes e como é agora. Porque antigamente, a gente não tinha as coisas com tanta facilidade como tem agora, né? Hoje, Maria Cecília tem um cartão da mesada dela. Um cartãozinho de crédito, onde ela paga as coisas, ela se acha, porque ela paga com Pix, ela paga com débito, Cartão dela. entendeu? Então, ela assim, eu fui ter um dia desse, minha gente, que eu trabalhava, que eu tive que abrir uma conta no banco para receber o dinheiro, que veio o cartão. Então, a gente vê a necessidade da gente contar aos nossos filhos a dificuldade que era antes para a gente ter as coisas. Pra ver se eles conseguem valorizar, Começar ter um isso. mínimo de valorização. Começar a né? dar valor no que eles Com têm. certeza, assim, Porque não- hoje eu digo que hoje os nossos filhos são ricos. No São meu ricos. tempo, eu não tive a questão de cartão, mas eu não soube valorizar aquilo que os esforços dos meus avós e os esforços da minha tia. Tudo que eu queria, como sempre fala, né, em ordem de pobre, eu tinha tudo. Tudo que eu queria, eu tinha. Eu queria tal telefone, eu tinha. Eu queria tal roupa, eu tinha. Eu queria tal sandália, eu tinha. E Eu não hoje, tinha, não, que eu não era da época do depois, entendeu? Depois velha. que eu construí família, eu vejo os esforços, porque eu faço. Não é que eu vou dar de tudo, porque nem tudo a gente pode. E a gente não vai fazer o que não pode. Mas hoje, quando eu paro para pensar, e se eu tivesse dado valor, se eu tivesse feito diferente, como é que seria a minha vida hoje? Então, nos dias de hoje, a gente faz os nossos esforços e faz aquilo que pode. E antes, os nossos pais, que muitas das vezes, né, deixou de fazer para eles, para fazer pela gente, e como eu fiz, não dei valor. E hoje, eu paro para pensar, né, e ver, e se minha vida, se eu tivesse feito isso, como é que seria hoje? Seria totalmente diferente. Algo que eu não dei valor. Mas hoje eu ensino a minha filha, não é assim. Você tem que dar valor aos meus esforços, aos esforços do seu pai, né? E ter aquilo dentro das nossas condições. Não é algo que seja fora das nossas condições, mas dentro das nossas condições. E a gente vê hoje uma geração que tudo que quer, eu quero isso, tome isso, e vai fazendo as vontades dos filhos. E lá na frente é que vai ver as consequências. Porque a gente sabe que tem consequências. Quando a gente abre mão demais dos nossos filhos em determinadas situações, lá na frente a gente tem consequências. Mas eu A gente não vai conseguir contornar tem que colocar aquilo limite. que a gente abriu, deixou, indo. Não, deixe, porque hoje eu estou assim, hoje eu estou com dor de cabeça, eu estou estressada. Então, deixa ele fazer o que ele quiser. Mas não é assim. Tem que ter limite. Tem que ter limite. Tem que ter. Tem que ter limite que para ter. os nossos filhos. Então, hoje eu ensino a ela, diferente do que eu fiz. Eu ensino a ela que tem que dar valor, tem que saber, tem que cuidar, né? Porque é suado. E eu Não é sou, fácil, eu sou a não. favor da mesada. Né? Eu sou a favor de dar a mesada. Uma vez por mês. Tá lá, deposito lá na continha do cartão dela. A mãe,
mas eu tô precisando. Eu digo, e cadê a sua mesada? Não, acabou. Eu digo, minha filha, todo mundo só recebe dinheiro uma vez no mês. Com certeza. Ninguém recebe 2, 3. Você já não recebeu, então você tem que aprender a administrar o seu dinheiro. Ela já está aprendendo a administrar o dinheiro Tem que dela. ensinar sim. Eu digo, então, se você economizar, você vai ter o mês administrando. todo. Se você não economizar, acabou. Acabou ali, já foi. Entendeu? Então, a gente tem que colocar limite para eles irem aprendendo a administrar o próprio dinheirinho E deles. dar valor àquilo que eles têm, saber que é suado. Com certeza. É verdade. suado. Com Pra certeza. ter, pra conquistar, né? Pra ter as suas coisas, é suado. Tem que dar valor àquilo que o pai e a mãe faz, né? E quando não é de mão beijada, eles nunca vão dar valor, nunca vão saber o que é o que custou ali para um pai, para uma mãe, né? Como às vezes eu fico, eu assisto, às vezes tem jovens, né? Que se formam em medicina, mas por trás daquilo ali teve um esforço do seu pai, da sua mãe trabalhar, né? Como eu já vi filhos de doméstica, né? Pai trabalhar em roça, né? Para poder ajudar os seus filhos e eles darem valor, né? Eles darem valor e saber que ali foi, né, suado, que ali, né, o pai e a mãe deixou de, muitas das vezes até de vestir ou de calçar e dar a oportunidade deles hoje, né, formarem, serem médicos, né, e dar valor. E também tem a questão das refeições. Com Porque certeza. muitas vezes a gente bota a comida pra criança, tira pelo meio, aí come só um pouquinho, quer desperdiçar, quer jogar fora, quer jogar no Com lixo. certeza. E a gente A tem minha que também falar fala pra assim. eles que tem muitas crianças por aí fora Com certeza. que estão passando necessidade. A minha Não já é nem muito aconteceu, já. longe. Não precisa ir muito longe, não. É o que eu digo, é só contar. Dentro do nosso De nosso nosso, município, isso, tem. tem crianças que muitas das vezes desejam ter um biscoito, E não ter um tem. e não suquinho, tem. ter uma fruta, e não tem, E não e os tem. nossos têm e quer fazer de E qualquer jeito. antigamente, E não é antigamente, assim. uma coisa que Dudu sempre passa para Maria Cecília, porque assim, ele disse que ele morou muito tempo na roça. E na roça tinha a parte da fartura, que eram as frutas, tudo, mas tinha aquela coisa que faltava. Tipo Com um Danone certeza. naquela época, né? Que ele olhava assim, ele disse que viu os meninos tomando Danone. Era coisa de rico. E não tinha oportunidade Com de certeza. tomar. Aquele leite fermentado mesmo. Às vezes eu compro lá em casa, já vi que agora vem aquela garrafona ali. Sempre foi meu sonho de consumo, aquela garrafa grande. Eu achava aquele negocinho pequenininho ali, um negocinho tão... No instantinho acabava, né? Aí ele dizia, eu pegava um negocinho daquele, eu ficava poupando para não acabar. Aí quando ele cheguei ali, hoje eu boto um copo desse aqui e viro de vez. Então assim, esses dias eu cheguei em casa, sábado fez 8 dias. Eu fui pra feira e cheguei em casa, eram umas 11 horas, mais ou menos 11h30. Tinha até comprado uma rabada para colocar no fogo. Aí quando eu cheguei, tinha uma panela de ovo de capoeira cozinhando. Eu digo, gente, o que é isso? Ele, hoje a comida vai ser ovo de capoeira com salada e farinha. Ah, que Eu digo, delícia. almoço? Aí delícia. ele disse, vamos voltar às origens. E aí Maria Cecília, pai, vamos comer então, né? Ovo com farinha. Aí ele disse, minha filha, isso aqui hoje é uma riqueza. Sabe por quê? Porque na minha época era um ovo para 4 pessoas. Verdade. Um ovo dividido. para Já ouvi muito. 4 pessoas na minha época. E hoje, 4 ovos para uma pessoa. Imagina. Certeza. Aí disse, senta e agradeça. Ela tinha uma mania, como a Adriana falou, quando ia comer, tem o quê para almoçar? Ah, isso aí eu não gosto, eu vou passar uma outra carne para mim. Eu digo, não, meu amor, você vai sentar e vai comer o que tem. Sabe por quê? Porque muitos hoje não têm o que Não você tem tem. no prato. A gente senta Né? e se alimenta. E outra come, muitos coisa não que a gente têm. tem que colocar o hábito dentro da nossa casa, de orar antes das refeições. É um hábito que a gente não tinha, né? Porque muitas vezes a correria do dia a dia, um chega, come. Mas hoje é uma coisa que a gente até é estranho. Quando meu sogro chega lá em casa, às vezes ele começa a comer Maria Cecília. Posso ouvir um amém, igreja? Aí ele para assim, ó. Mas assim, é um hábito que a gente colocou hoje, que a gente, nas refeições, a gente tem que orar. A gente tem que agradecer a Deus. Com certeza, em Porque todo assim, tempo. é no muito, é no pouco, a gente tem que agradecer. Porque se a gente for olhar para trás, quantas pessoas, eu não digo que seriam poucas não, que queriam estar no nosso lugar. Que queriam muitas. trocar de lugar com a gente. Às vezes a gente Verdade. reclama do nosso marido. Eu não reclamo porque, graças a Deus, Deus foi bom demais comigo, né? Não vou nem falar porque se eu falar, vou estar até pecando. Deus foi generoso comigo. Se eu reclamar, mas muitas... É sim. Não vou falar para não, né, para não gabar a Gia, né? É. Diz assim. Não dá muito Mas- spoiler, não. Mas dá ibope não. Não. Mas assim, quantas pessoas não queriam ter hoje o marido que nós temos? Né? Quantas pessoas não davam tudo para trocar Com de lugar com a certeza. gente?
E o momento que eu mais fico assim, fazendo reflexão na minha casa, quando eu sento, é quando está chovendo. Acredita? Principalmente trovoada, porque a gente senta todo mundo ali na sala, fica ali com a janela aberta, só vendo os clarões. E aí começa a chover. E aí eu paro e penso, quantas pessoas hoje não têm uma casa para morar? E a gente está aqui, confortável, quentinha, às vezes nesse frio, debaixo de uma cobertinha, tão confortável. E as pessoas, muitos não têm. E a gente não parou para agradecer isso hoje. A gente não parou para agradecer. Quantas pessoas queriam estar tomando um cafezinho quentinho? Eu estou aqui, ó, no meu lar, com a minha família, uma família que Deus... Quantas pessoas não têm uma família? E nós temos famílias. Ah, porque a gente às vezes briga com os nossos filhos. Gente, vamos agradecer pelos nossos filhos. Quantos hoje queriam ter filhos e não têm? Nós tivemos a oportunidade, Deus nos deu essa oportunidade. Né? E às vezes até mães que ficam até amaldiçoando seus próprios filhos. Seus né? próprios palavrões, mães que xingam. Palavras A sem gente sabedoria. pesadas. Hoje, quando eu vinha da cidade que minha avó mora, a gente passou por uma moça jovem, bonita, andarilha. Eu passei quando eu vinha de Estância. Eu vinha E de aí minha filha, Umbaúba. meu Deus, olha que Estância não. situação tão nova, bonita, e numa situação dessa. Com um mosquiteiro na cabeça, um rosa. Eu não prestei atenção, Tava não. um Ela que mosquiteiro assim viu. na cabeça, eu vi também. Então a gente já vê por aí. O que é que foi que gerou na vida dela para que hoje ela estivesse nessa situação, né? Passando por isso. E não é diferente só na vida dela não, mas de muitos que a gente vê, né? Alguns fogem de situações dentro do seu lar, né? Mães que infelizmente, sem sabedoria amaldiçoam seu filho, né? Expulsam seus filhos, né? Então não sabe lidar às vezes com E situações. aí, consequentemente, traz maldição para seu lar. pra Falando dentro da essas sua palavras casa. ruins. Tudo que a gente fala, a gente atrai pra dentro da nossa casa, no nosso casamento. Nossa boca tem que no ser nosso foi feita para trabalho. falar bênçãos, né? Com certeza. E gratidão, né? Se E a gente- agradecer. se a A gente palavra tiver um diz- coração grato. A palavra É. diz que nós devemos ser fiel no pouco, E- para e que no sobre o muito muito, Ele nos muito. colocará. Ai. Então, se a gente não é fiel no pouco, como é que vai ser no muito? E o coração grato, né? Se a gente tiver esse coração, essa gratidão dentro do nosso coração, Agradecer em todo porque tempo. principalmente família, que a Bíblia diz que família é um projeto que nasceu no coração de Deus. Com certeza. E nós fomos abençoados com esse projeto. Nós fazemos parte do projeto de Deus. Veja que bênção na nossa vida. Com certeza. Hoje a gente pode dizer, olha, eu faço parte do projeto de Deus. Hoje você foi convidado para fazer parte do projeto de Deus. Você tem uma família, Verdade. né? Nós somos abençoadas por isso. Nós somos mulheres abençoadas. E, como eu digo, é difícil um lar cristão hoje. É difícil, não é fácil. Né? Não é fácil para a gente que vive a luta do dia a dia, é com os filhos, é a correria do dia a dia, a gente que trabalha fora, quem não trabalha. E a gente pode notar, Andresa é professora também, eu passei 1 ano ali no Leonardo. E nesse 1 ano no Leonardo, eu sempre digo que Deus me colocou ali como canal. E para que eu pudesse ver muitas coisas e aprender também. E eu vi que a maioria do mal do século, que é a depressão e a ansiedade, 80% das meninas dali têm ansiedade, têm depressão. E quando eu começava a conversar com essas meninas, né, muitas minhas amigas, além de alunas, elas se tornam amigas porque, Andresa mesmo sabe, a gente tem uma relação com os alunos, eu mesmo amava cada um deles. A gente sabe, a gente começa a conviver, a gente sabe do problema de cada um, você vai se adaptando a cada um, e aquilo ali se torna parte da sua família, se torna uma segunda família, né? Porque a gente passa mais tempo na escola do que fora da escola. Então, você começa a criar uma intimidade com aqueles alunos, e elas começavam a conversar, elas começavam a me procurar para poder conversar e desabafar. E todas que a gente sentava para conversar, o problema era único, a base familiar. Tudo começava na base familiar. Inclusive, eu tenho até um exemplo de uma menina que eu chamei para conversar, porque ela é, né? Vou dizer que ela é uma aluna exemplar, muito boa, gosta de estudar, só tira notas boas. Mas aí, no início do ano, ela teve uma queda.
nas notas e também na participação nas aulas, e aí eu fui percebendo a ponto de chegar o momento de eu chamar ela para conversar sobre isso. E eu também sei a causa, né, o que era que estava acontecendo, que estava fazendo ela se afastar um pouco da questão dos estudos. E aí, durante a conversa, ela chorou, e foi aquela coisa toda, aí pedi para ela ir ao banheiro, para lavar o rosto e voltar para a sala. E aí, quando acabou a aula, que os colegas saíram, ela foi lá me agradecer. Professora, obrigada pela conversa que a senhora teve comigo. Aí eu disse, por nada. Assim, aí foi explicar para ela que a conversa que eu tive também, talvez a mãe dela tenha conversado com ela. Ela, foi, a minha mãe conversou comigo, mas não foi dessa forma, né? É diferente. Então, para a gente se atentar também, nós como mães, como que a gente conversa com os nossos filhos, né? A forma que eu falei com ela foi uma forma diferente, talvez a que a mãe falou tenha sido uma forma mais com raiva, rude. isso, mais rude. E aí acaba aqui afastando a criança e ela não tem aquela intimidade de expressar o que está sentindo, o que está fazendo. Em ser uma mãe cristã. Sim. É você saber conversar com seu filho, lidar com situações. Porque são fases, né? Criança, pré-adolescente, adolescente. E aí são fases na vida deles que entra a mãe cristã, porque aí já sabe como conversar, né? Ela falou, a mãe conversou com ela, mas não foi da mesma forma que você conversou com ela, né? Porque foi diferente a forma, né? E ela ainda teve sorte, que a mãe conversou. Conversou, porque verdade. Dos alunos que eu cheguei a conversar, eles não tinham essa abertura dentro de casa. Não tem, Porque na aí, verdade. Pelo contrário, já são alunos já adolescentes, já são né? adolescentes, já já são tem uma idade adultos, mais né? isso. Algum Mas não adultos, tem né? essa, não Sim. tinha. Mas assim, se não tem como adolescente, quando criança também não É teve. verdade. Né? Porque se a gente criar o hábito já de pequeno, quando né? crescer vai Depois continuar. vai ter uma abertura maior com os pais. Isso. Então, Não adianta assim, querer tirar essa intimidade do nada. Não, Quando não existe, criança não. fez o que quis, eu agi da forma que eu quis. E agora Quando tá quer- adolescente, é. aí eu que mando Não. aqui. Não tem Então, como. assim, a gente vê que tudo é a base familiar. Tudo vem do projeto de Deus. Quando é uma família projetada, quando é uma família realmente estruturada, onde Deus é o centro, tudo fica mais fácil, né? E aí é onde entra a questão do dia do evangélico também em relação a você querer ser servo do Senhor, né? Vamos considerar esse dia como o dia que se comemora o dia do servo do Senhor. A família, quando ela está ligada a preceitos cristãos, é diferente, né? Tem aquelas pessoas que dizem assim, eu não vou à igreja, eu não... Porque também não é a questão de ir à igreja, é porque ir à igreja você vai aprender mais da palavra, né? É nesse lugar, no templo, que a gente vai aprender coisas que em casa talvez a gente não aprenderia. Talvez não aprenderia, né? Porque aprenderíamos, dificilmente a pessoa tem interesse em sua casa, com ninguém da família interessado a pegar uma Bíblia, ler, compreender e praticar. Com certeza. Dificilmente, né? Então, assim, tem pessoas que dizem assim, eu não vou à igreja, mas eu tenho meus, como é que fala? Minha base em relação, assim, à questão de sociedade mesmo. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço coisas erradas, entendeu? Assista culto pela televisão. Sim, mas é diferente, né? A questão de certeza. você ter base cristã, baseada na Bíblia, é diferente. Vai além de você não fazer coisa errada. Vai além de você não matar, de você não roubar. Vai além de você praticar as coisas que você acha errado, né? Acha mais errado. Porque uma pessoa que não vai à igreja, por exemplo, ela acha que mentir é algo natural. Natural, vai ser Que normal. ela pode fazer em qualquer momento. Uma pessoa que não vai à igreja, ela acha que ela se embriagar é normal, né? Normaliza isso para sua família, para seus filhos, quando a gente sabe que, na verdade, não é normal, né? A bebida ou qualquer outro tipo de droga que faz com que você saia de si, com que você fale coisas que você não quer falar, ou faça coisas, sim, faz coisas também que talvez se você não tivesse bebido, não tivesse usado algum tipo de droga, você não faria. Infelizmente, a gente tem aí muitos casos de maridos que matam suas esposas. E muitas das vezes, eles fizeram isso com efeito, né, de alguma substância que tenha. Vai botar culpa na droga, vai botar culpa na cachaça. Mas assim, sabemos que foi uma decisão dele, de tomar
ou de usar. Mas a gente Mas sabe também que o mas a gente diabo sabe veio somente isso, para matar, roubar roubar e e destruir. Então, uma família baseada no cristianismo, no que a Bíblia traz, né, traz preceitos que vão além do que a sociedade acha certo ou errado. E eu vejo a igreja como fogo e nós como uma brasa. Se a gente, como brasa, se distancia do fogo, a nossa tendência é esfriar e apagar. E isso vai esfriando. Na medida que a gente vai esfriando, o que é que vai crescendo dentro do nosso coração? Aquela dúvida. Eu achava que era errado, mas hoje eu já não sei se é errado mais. Porque eu não estou lá perto do fogo para acender a brasa novamente, né? Para tirar aquelas escamas dos meus olhos. Então, tudo que eu aprendi, o inimigo, ele vai soprando no meu ouvido, e o que eu achava que era errado, eu já vou começando a duvidar. Será que é errado mesmo? E aí entra o diabinho. O que tem? Né? Eu sempre digo que o que tem é o nome do diabinho. E o que tem eu tomar só essa canequinha aqui de cerveja? Não vai fazer mal nenhum. O que tem? Entrou o que tem. Eu dizia sempre, eu sempre digo na minha casa para Maria Cecília, sempre digo para todo mundo, quando você abrir a boca e falar o que tem, pode botar o pezinho no chão que tem alguma coisa que já não está certa. Então, o que tem? É só esse copinho de vinho. O que tem? É só esse copinho de cachaça. Quando eu terminar aqui, eu vou para minha casa. O que tem entrou no meio, já tem alguma coisa errada. E quando você começa a se aproximar do fogo, a brasa começa a acender novamente. E acende aquele desejo no seu coração, de estar buscando, de estar aprendendo. E na medida que a gente está buscando, a gente está aprendendo, a gente erra menos. E só quem né? vive isso entende, né? Então, A importância da igreja. Às vezes as pessoas perguntam assim, por que é que crente é tão chato? Não tem isso? Que diz assim, crente é chato. Com certeza. Minha irmã diz que eu sou chata demais. Então, mas sabe, eu digo a mesma coisa. Sabe por que nós somos chatos às vezes? Porque a felicidade que eu tenho, eu quero que as outras pessoas tenham também. E a gente fica naquela agonia explicando para ver se a pessoa entende, para ver se entre aquela coisa. A vida que eu tenho hoje com Cristo, eu quero que os meus familiares tenham também. Entendeu? E aí, é isso que nos torna chato. É querer que as pessoas sejam felizes e elas não entendem isso. Né? É onde entra aí o livre-arbítrio, que eu sempre digo. Nós temos o livre-arbítrio. O crente não pode ir para a festa? Onde é que está escrito que não pode? Todas as coisas não são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, vem o nosso livre-arbítrio. Deus nos mostrou 2 caminhos. Ele disse que eu lhe mostrarei hoje o caminho do bem e o caminho do mal. Escolham o caminho do bem. Mas eu estou lhe dando os 2 caminhos. É você quem vai escolher. Não sou eu. Aí tem as pessoas que dizem assim, aconteceu porque foi da vontade de Deus. A vontade de Deus é diferente da permissão de Deus. Sim, com certeza. Deus permite isso. Mas a gente insistir. Mas às vezes não é a vontade dele para você. A vontade dele para você é que você viva uma vida abundantemente bem, uma vida de abundância. Uma vida plena, uma vida boa. Né? Quando eu digo uma vida plena, uma vida boa, não é vida de riquezas financeiras, não. Que isso aí vem com o servir também. Né? Mas é um momento seu de intimidade com Deus, uma vida tranquila, onde você pode botar sua cabeça no travesseiro e dormir em paz. Porque você sabe que Deus está ali zelando o seu sono. Né? E no dia seguinte as misericórdias do Senhor se renovarão na sua vida. Então é isso que eu digo. É o nosso livre-arbítrio de poder escolher. Então, eu posso escolher ir a uma festa ou não ir a uma festa. Aí eu te pergunto, eu estava falando com os adolescentes a semana passada, e por que eu não posso ir para uma festa? De qual a finalidade hoje de você ir para uma festa? Antigamente as festas ainda eram mais tranquilas. Mas hoje você vai para uma festa, você não vai sozinho. Você vai sozinho? Não. Estou falando como adolescente. Você não vai sozinho para a festa, você vai com um grupo de amigos. E aí, quando você chegar lá no seu grupo de amigos, quantos não bebem? Nenhum, porque hoje a maioria dos que vão para festas bebe. Aí, quando chega na festa, Andressa está com o copinho dele de bebida, Rayane está com dela, irmã Adriana está com dela. Eu estou aqui, não bebo não, que eu sou crente. Não acredito, Ana Paula, só você? Não diga isso não, pelo amor de Deus. O que
tem. Olha ele. Mas olha eu ele. vejo também, já começa Olha pela ele. palavra, né? Em Salmos primeiro vai Né? nos dizer que nós não devemos nos assentar na mesa dos Mas- escarnecedores, né? Mas é o que Você acontece. Já sabe entendeu? disso, porque assim, se fulano faz, mesmo que você não faça, mas em outro lugar ele vai chegar que você fez. E ainda dá uma opção. Não. Beba E sem ainda álcool. insiste É, algo, mas você aí veja o sem sem álcool. algo na foto tá É. lá, pra depois o neguinho te julgar. Entendeu? É os primeiros a julgar. Mas eu disse aos adolescentes, aí tá todo mundo da sua turma bebendo e você não. E você tá lá sentado. Oxe, Andresa, só esse copinho. O que tem? Olha ele. Olha ele. E Rapaz, assim- não vai fazer mal, não. Até que vai chegar uma hora que você vai se sentir constrangido, porque só tem você no meio dos seus amigos, todo mundo ali, e você vai beber. E a você questão vai da beber. festa também vai além da bebida, né? Sim, É eu tô você dando só estar. um exemplo da sim, bebida, Você que é o vai de estar menos. em um lugar propício à violência, já Tudo. que ali naquele lugar tem muitas pessoas, como você falou, bebendo, que podem se embriagar, né? Violência, pessoas armadas, em festas. Se você pisar no pé do outro, desculpa, não vale. Não Não, existe. vale Não não, é briga, existe. é briga. Né? Não Pisou no pé sem É. querer, se esbarrou sem querer, pronto. Você pode estar ali só porque a pessoa, eu vou pra festa, mas é só porque eu gosto do cantor, só porque eu gosto das músicas dele. Mas não é só sobre isso, gente. É sobre o lugar. O que as pessoas foram fazer ali, nem todas foram com o mesmo objetivo. Não é, como vocês e a igreja, que está toda ali com todo Mesmo mundo com o mesmo objetivo, objetivo é. de adorar o Senhor, de louvar, de ler a palavra, de aprender. Como na escola, que pelo menos é o que a gente pensa, É, né? Que que todos vão com o imagina, objetivo né? de estudar. Deixa eu dar. É um local diferente. As pessoas não vão com o mesmo objetivo. Você pode ir só para ouvir a música daquele cantor que você gosta. Mas as outras pessoas não. Elas foram, tem gente que vai só já pensando em brigar mesmo. E aí o que dizem Né? depois? Aconteceu porque Deus quis. Gente, a vontade de Deus, é o que eu digo sempre, a vontade de Deus é diferente da permissão de Deus. E ele diz pra gente fugir da aparência do Da mal, aparência né? de Eu você. sempre É o digo assim, livre-arbítrio. Hoje nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a ele. Nós somos diferentes. Nós temos que ser. Ele diz que a gente deve ser imagem e semelhança dele. Então, se é para a gente ser imagem e semelhança dele, nós devemos ser diferentes. E contra o mundo, não ir a favor do mundo. Se eu gostava de cantor fulano, hoje eu não gosto mais. Eu vivo outra vida, eu não vivo mais para o mundo, eu vivo para Cristo. Então, os meus hábitos, eu tenho que mudar, eu tenho que renunciar, eu tenho que abrir mão. Se antes eu gostava, hoje eu não gosto mais. Eu tenho que aprender, tenho que saber que isso hoje, na minha vida cristã, não existe mais. Ou pelo menos você pode até, tipo, se agradar de ouvir determinado tipo de música, mas que você sabe que aquilo ali de alguma forma, porque assim depende muito da pessoa, né? Se a pessoa venera mesmo aquilo ou não. Cada um vai saber da sua situação, né? Mas é como eu digo, até hoje, independente de qualquer coisa, no mundo cristão, até se a gente tem um cantor que a gente gosta e se a gente idolatra ele, é Isso. pecado. Então, Mas a é sobre... idolatria é pecado. Então, A é idolatria, não. porque as É. pessoas veem assim hoje, eu vou até lá em tal lugar porque tal fulano vai tocar. Isso já é uma idolatria. Você faz aquilo que não pode porque você está idolatrando. Não é para idolatrar. É para você ter o quê? Você gosta de ouvir, você admira aquele cantor, mas você tem que saber que não deve existir uma idolatria por ele. A gente adora, a gente busca. E tem que saber na nossa vida que tem que renunciar a tudo. A vida cristã hoje é renunciar a tudo. Se eu gostava, hoje eu não gosto mais. E sempre vai existir dois caminhos. Infelizmente, certeza, na porque- boca de muitos porque- cristãos Porque tem uma dizer, coisa a gente leva a escuta. outra. Uma coisa leva a outra. Eu gosto de ouvir fulano que é do lado do mundo. Aí fulano do mundo lá vai tocar em tal lugar. Vamos, você não gosta? É como você falou. Eu vou lá porque eu gosto de ouvir. Mas nem todo mundo vai com a mesma intenção. Aí, às vezes, a pessoa Então, pode é até diferente. criticar quem está de fora de mim, assim, sim, mas você está dizendo que não é para ir para festa por causa da violência. Mas a violência tem em qualquer lugar. Mas E é a diferente. probabilidade? É diferente. Uma coisa é você, vou pegar um ônibus, vou viajar para alguma cidade e fui assaltada. Mas você procurou aquilo? Você procurou Não. ser assaltada? Você pediu para ser assaltada? Não. Quando você vai a uma festa que você sabe que a probabilidade dali sair alguma briga, porque ali o ambiente é propício a isso, e acontecer alguma coisa com você, você vai já sabendo. Então você Que se vai ter coloca uma naquela consequência. situação. Se sim. não a consequência não acontecer no início ou meio, mas no final sempre vai existir. Sim.
uma consequência, porque você escolheu estar ali, você escolheu ir até lá. E consequência, Rayane, meu pai sempre me dizia, eu não esqueço nunca, tudo na vida existe consequência. Com Existe a certeza. consequência boa, existe a ruim. Tá ruim. Tudo vai depender dos seus atos. E assim, não existe Entendeu? aquela questão de, eu vou porque Deus me protege. Aí tem gente que até ora vindo de ir pra festa. Deus me proteja, mas você tá indo pra lá pro lugar que tem violência. E Aí é como, onde Deus, entra- é como Jesus disse, não tentai ao Senhor teu Deus, né? Em Na todo passagem tempo. que ele teve a oportunidade, né? Quando o inimigo disse assim, vá, se lance, aí que o Senhor mandará anjos pra te proteger. E realmente, se Deus quisesse, mandava anjos para Mandaria. proteger ele, mas ele não quis. Então, é sobre isso, é sobre você tomar decisões que vão fazer com que você se afaste daquela situação. Então, se você se apresentar em alguma situação em que Deus sabe que não foi a sua intenção e não foi a sua escolha, é diferente. Ele vai nos De que livrar. você, eu vou ali, eu sei que aquele lugar é perigoso, só tem gente que não presta, vamos dizer assim, mas eu vou, mas Deus me proteja, Senhor, eu tô indo, mas me proteja, E pelo se amor de acontecer Deus. alguma coisa, É foi até uma porque calúnia. Deus quis. Não é Deus quis. A vontade de Deus para nossa Era que vida. você não fosse, é mas totalmente você escolheu diferente. ir. Mas é isso que eu digo. A Bíblia é bem clara. Ele diz, eu coloco para você 2 caminhos. Sempre vai existir 2 caminhos. E quem é que decide? É engraçado que as Somos pessoas, nós. principalmente quem não conhece a palavra, né, critica dizendo assim, que eu posso escolher o que eu quero. Vai Mas ser como aí- Deus quiser. Aí você escolhe, e aí diz que a culpa foi de Deus, quando na Então, verdade é isso que eu tô você dizendo. teve a opção de escolher. É você quem escolhe. O que você escolher não vai ser a culpa de Deus. É como você disse, Deus dá 2 opções. Quem vai escolher ele é permite. você. Somos nós, Então, ele Você permite. escolheu um, aí Há teve duas uma portas, né? consequência, a culpa é sua, É. não a é de Deus. estreita e a larga, mas muitos estão entrando pela larga. larga. E esquecendo da estreita. Né? Então, tudo é permissão de Deus. Tudo é permissão. Tudo que acontece é permissão de Deus. Agora, a vontade de Deus já é diferente. Então, a gente tem que ser sábia para saber discernir o que é realmente Deus, a permissão de Deus e aquilo que a gente vai escolher. Né? Nosso livre-arbítrio. Escolher sempre o caminho bom. Com certeza. E servir ao nosso Deus não é que a gente vai deixar de viver, né? É como tem. A gente no nosso município não tem o dia do evangélico, não é feriado, a gente comemora. Nós temos a festa, nós vamos adorar, vamos buscar, Tudo mas com muita sabendo que é ordem e diferente, é diferente a nossa muita forma ordem, de nos muita expressar. Eu não vejo É festa diferente. evangélica, não precisa nem de polícia. Já viu briga em festa evangélica? Eu não vejo não. Já viu? Não tem. Não tem, não não. tem. Não precisa. Não precisa. Não. A gente foi pro show de Mas- Fernandinho ali em Buquim, não foi? Foi. Buquim. Gente, que só. A polícia em pé lá, eu digo, ei, vocês não vão ter trabalho não, viu? Quiser dar uma cochilada, quiser sentar, pode sentar. É diferente. É diferente. É? Ele disse que nós devemos ser diferentes. Então, é essa diferença que a gente vê no Tem que meio mostrar. cristão. Mas a nossa roda de Né? conversa tá boa. Se pudesse, a gente ficava aqui até mais tarde. É mais tempo, né? Porque Mas o nosso tempo já está se esgotando. Nossa Com roda de certeza. conversa. Vamos pedir que o pessoal se inscreva no nosso canal. Né? Compartilhe. Curtir, compartilhar. Curta, compartilhe, compartilha, como dá diz o like. né? Ativar o sininho Like. pra receber as notificações. Comenta também. É, Com comente aí o certeza. que acharam da nossa roda de Isso. conversa. Com Dê certeza. sugestões, né, para nossa próxima roda de conversa. Que Deus continue, né, abençoando a vida de vocês, né? E dando sabedoria a nós como Verdade. mulheres. Né? Cristãs, né? E a Mulheres você também que sábias. não é cristã, que seja, né, que ouça a palavra do Senhor, deixe Deus falar com você, né, ele preencher, que às vezes é um vazio que às vezes você não consegue preencher, mas Deus preenche esse vazio e deixar o nosso Deus trabalhar em sua vida, né? Amém. Glória a Amém. Deus. E até a próxima roda de conversa. Que Deus Tchau. abençoe. Tchau, tchau.